Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer um vídeo diferente hoje. Esses dias eu tava muito pensativa, Deus mandou vir aqui falar com vocês uma situação que eu vivi, né? E hoje eu vim contar que como foi a minha experiência nesse propósito que Deus falou comigo, né? Então é um vídeo diferente, espero que vocês gostem. E gostam dos meus vídeos, se inscreve, já deixa um like, deixa um comentário, compartilha com as amigas, tá? E esse é um assunto, gente, que é bem diferente. Eu acho que eu já contei pra vocês, né, que eu sou cristã, na igreja Restituindo Vidas. Eu vou contar um pouquinho pra vocês o que aconteceu comigo esses dias, que Deus falou comigo bastante. E Deus pediu pra mim vir aqui falar e trazer esse relato pra vocês, né, do que eu vou contar pra vocês agora. Contar um pouquinho pra vocês. Eu me batizei, gente, lá em 2008, 2009. Se eu não me engano, foi o final, ou foi final de 2008 ou começo de 2009. E só que eu não me converti, tá? Eu me batizei e fui me converter só em 2016. Passei por altos e baixos na minha vida, enquanto eu encontrei essa igreja que eu estou congregando hoje, né? Porém, era um outro nome, a gente mudou de igreja, mudamos de local e fomos para uma outra região, e aí mudou o nome da igreja. Era Restaurando Vidas, agora é Restituindo Vidas. Teve um encontro com Deus e eu fui. E foi nesse encontro, em 2016, que realmente eu me converti. E desde então, gente, é um processo. A gente não se converte de um dia para o outro e vira um super crente, né? A gente vai aprendendo dia após dia, né? A gente vai aprendendo, Deus vai falando com a gente vai meditando na palavra, vai conhecendo Deus. E tem gente... Não é meu cabelo, não, gente, que eu acabei de lavar e daqui a pouco eu vou secar ele quando tá assim. E eu tô aqui, ó, tomando um chazinho, né? Tem gente que já tem a conversão, né, e já muda radicalmente. Comigo, não. Vou aprendendo nos meus processos. Porque eu era uma pessoa muito ferida. E um dia, gente, eu tenho fé que eu vou chegar aqui e contar todo o meu testemunho pra vocês, tá bom? Todo ano, eu pego o meu planner, vou até mostrar pra vocês. O planner. Então, pego um planner, né? E escrevo todos os meus projetos, planos, sonhos. Tem esse aqui também, ó. O planner da mulher produtiva. Então, eu vou lá e escrevo tudo bonitinho, todos os meus sonhos, meus planos, meus projetos e tal. E assim, gente, se eu falar pra vocês que todo ano eu faço isso, escrevo tudo bonitinho, e se eu falar pra vocês que nem 30% do que eu escrevo acontece. Então, assim, eu um dia conversando com a minha irmã, a gente sentamos e a gente conversando sobre isso. E aí a gente começou a rir, né? Falou, nossa, a gente escreve tudo, nada dá certo, tá? A gente escreve sonhos, a gente tem sonhos, tem metas e nada dá certo, tá? E aí, esse ano de 2024, o ano que passou, né? Foi em 2024, eu fiz a mesma coisa, só que eu fui além. Eu coloquei muito mais coisas de sonhos que eu pretendia realizar, né? Em 2024 e agora pro começo de 2025, né? E quase nada, nem 30% aconteceu. E aí, o que aconteceu, gente? Eu me frustrei, fiquei mal, fiquei triste, chateada, fiquei muito deprimida. Aí, quando chegou em outubro de 2024, eu larguei tudo, tipo, parei, sabe? Falei, você quer saber uma coisa? Nada dá certo, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar aqui na minha casa, vou sentar aqui no meu sofá, vou ficar aqui o dia inteiro vendo vídeo, vou ficar o dia inteiro jogando no meu celular, vou fazer mais nada, não quero saber mais de nada, eu não nasci pra isso, não nasci pra nada. Aí o inimigo já começou a soprar um monte de seta no meu ouvido, né? E nisso eu fui ficando muito, muito, muito mal, gente, mas muito mal mesmo. Chorei muito, muito. Conversava com Deus, falava assim, Senhor não me ama, o Senhor não quer que as coisas aconteçam na minha vida, só comigo que as coisas não dão certo, sabe? Eu tô cansada disso, todo ano é a mesma coisa, e eu tenho que rasgar todos os meus planos, porque nada dá certo, e aquele monte de coisa, né? E aí,
Só que eu não deixei de ir pra igreja, né? Não deixei de orar. Eu falava isso, né? Me esperneava, mas depois tava lá, falando com Deus de novo. Senhor, eu não vou desistir, me dá força pra me continuar. Só que nesse processo, gente, foi um processo. E eu chorei bastante. E Deus falou comigo. E Deus começou a me mostrar, na verdade ele não falou com uma voz audível, ele falou através de coisas que ele foi me mostrando, que eu estava fazendo. Eu estava totalmente negligenciando a minha vida. Eu estava totalmente paralisada, e não é isso que o Senhor quer da gente, né? Eu parei de cuidar de mim, parei de cuidar da minha alimentação, do meu peso, engordei de novo. Não estava fazendo nada, eu estava só no sofá. E aquilo, quando eu estava no sofá, Deus estava falando comigo lá no sofá, falando assim, você vai ficar aí no sofá? Não foi isso a vida que eu desenhei pra você. E eu ficava muito ansiosa, gente. Eu fiquei muito, muito, muito ansiosa. E aí eu falei assim, tá bom, não é isso que Deus quer pra mim, o que eu tenho que fazer? Aí comecei a, tipo, querer fazer um monte de coisa, sabe? Um monte de coisas, assim, aleatórias. Comecei uma organização louca aqui na minha casa. Comecei a organizar todos os armários por dentro, organizar tudo, todas as gavetas. E é isso que Deus quer da gente, né? Mas eu tava numa loucura, tá, gente? Eu estava numa loucura. A ansiedade tomando conta de mim, a ansiedade tomando conta de mim. Deus falou comigo. Primeiro, em um versículo que eu vou ler pra vocês agora, que Deus falou comigo, que tá aqui em Lucas 10:38, que diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Então, gente, Deus falou esse versículo de novo no meu coração, que ele já tinha falado uma vez, quando eu estava muito atarefada no trabalho. Parei, gente, parei e falei assim, mas então, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu tentei fazer planos, deu errado. Tô fazendo essas coisas, deu errado. E o que Deus quer? Ai, Deus falou isso comigo. E o que Deus queria, gente, é que eu parasse e tivesse um relacionamento com Ele. Um relacionamento com Ele. Então, assim, os planos de Deus, gente, é diferente do nosso. Os planos que Deus tem para sua vida, para minha vida, não são os nossos planos. Todos os planos não é proibido sonhar. Você pode sonhar, você pode ter seus sonhos, suas metas, mas isso não pode ser maior do que os projetos que Deus tem para nossa vida. Isso não pode ser maior do que o relacionamento que você tem que ter com Ele. Ele quer que a gente sejamos obedientes, amar a Ele sobre todas as coisas, né? Então, o principal foco nessa vida é a gente amar a Deus sobre todas as coisas. E ter um relacionamento com Ele. Eu tinha parado até de ler a Bíblia, gente, para vocês terem noção. E eu coloquei nesse ano, agora de 2025, foi um ano que eu entrei totalmente sem projeto. O primeiro, assim, quando virou o ano, eu falei assim, não vou fazer nenhum projeto mais esse ano também. Sabe? Porque eu já tô cansada de fazer e nada dá certo. Deus falou novamente comigo. E aí eu falei assim, gente, não vou fazer porque dá errado, vou viver a minha vida aqui estacionada, né? E aí eu não sei quais os planos que eu vou fazer, porque, né? Eu tenho que parar de ser a doida da organização, a louca do não sei do que. Então eu tenho que parar e ouvir Deus, ter um relacionamento com Ele. Então, eu vou fazer o quê? Vou parar e vou me conectar com Deus novamente, né? Então, esse vai ser o meu projeto para 2025. E aí, eu quero deixar mais um outro versículo aqui para vocês, gente, que está em Mateus 6,
33, que diz assim, ó. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupeis com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias inquietações. Já bastam para hoje os problemas desse dia. Então, gente, é isso. Então, esse ano, 2025, como eu tô sem projetos, sem planos, eu vou viver para Deus, sabe? Eu vou viver para Deus, porque é isso que Deus quer. Porque o que adianta ele me dar tudo que eu tinha pedido para ele, me ajudar a conseguir tudo que eu queria, sendo que eu ia me afastar dele. E não é isso que ele quer. Primeiramente, eu tenho que buscar a ele, amar a ele. E o que for para mim, ele vai fazer com que chegue a mim, as bênçãos vão correr atrás de mim. Então não é eu ficar correndo desesperada, louca, fazendo uma coisa, fazendo outra. Não. Vou parar. Então esse ano eu comecei diferente. Voltei pra academia, tô cuidando da minha alimentação, porque nosso corpo também é o templo do Espírito Santo, né? A gente tem que cuidar da gente. Para Deus habitar na gente, a gente tem que estar com um corpo bom, um corpo saudável, tentando melhorar. E ele vai nos ajudando a curar as feridas, né, que a gente tem dentro da gente. Então, esse ano eu decidi fazer isso. Vou cuidar do meu corpo, voltei pra academia, vou voltar com o meu regime, vou emagrecer esse ano, eu vou focar nisso. E principalmente é o meu relacionamento com ele. Que vai ser terminar de ler a Bíblia, né, que eu comecei o ano passado, que eu falei que eu ia terminar o ano passado e não terminei. Não passei nem cheguei no Novo Testamento ainda, né? Que eu falei, vou começar a ler desde o começo. E para vocês verem que, como é uma coisa muito de Deus, a gente tem um estudo bíblico na igreja, né? A professora lá que nos dá o ensino, né? Ela falou a mesma coisa, pra gente ler a Bíblia toda nesse ano. Então, eu vou continuar com o meu projeto. Vou falar para vocês que não é fácil. O inimigo, ele sopra muita coisa no nosso ouvido, mas a gente tem que ser mais forte porque Deus está conosco. A gente não pode cair na procrastinação. Gente, como eu tava procrastinando toda a minha vida, todas as minhas coisas, porque eu tô estudando, né? Tô fazendo faculdade, eu parei com o meu trabalho também, sabe? Não quis mais saber de nada, parei com o trabalho, parei com tudo. E eu vou voltar. Tenho que terminar meus estudos, tá? Meu trabalho, mas primeiramente, o meu foco esse ano vai ser Deus. Vai ter o meu relacionamento com Deus para voltar, de voltar a ouvir a voz dele, de voltar a ouvir o que ele tem para mim, voltar ao princípio, que é o primeiro amor, que é o cuidado dele para nós, que é sempre estar aos pés dele, como Maria fez, né? Largou tudo e só ficou aos pés dele, ouvindo as palavras dele. E é o que a gente tem que fazer, é o que importa para nós. Porque nosso plano, nosso maior plano, não é conseguir as coisas terrenas, né? É conseguir as coisas eternas, né? A eternidade. Nosso plano principal, a gente não é daqui. Nosso plano principal e original é estar com Deus. E Ele foi preparar um lugar para nós. Jesus foi preparar um lugar maravilhoso para nós. Então, assim, isso aqui tudo é passageiro, né? Então por que a gente fica se preocupando com tantas coisas? Com tantas coisas, se a gente não sabe nem o dia de amanhã, a gente não sabe se nem vai estar aqui vivo amanhã. A gente não sabe se a gente vai aproveitar essas coisas que a gente tanto precisa, deseja e quer. A gente não sabe se vai estar aqui. Mas uma coisa é certa, a eternidade existe. E onde você quer estar na eternidade? Se você quer estar com Deus, então busque ter um relacionamento com Ele, busque a palavra dele, leia a palavra dele, sabe? Porque a Bíblia, gente, a Bíblia é um manual de instrução pra gente saber viver. Tá tudo aqui. E esse ano, eu não vou ficar pedindo mais as coisas pra Deus, sabe? Ele sabe do que eu preciso. Esse ano, eu vou pedir pra Deus só sabedoria, assim como Salomão fez. Salomão foi pedir, Deus falou assim para Salomão, Salomão, o que você queres que eu te faça? Pode pedir qualquer coisa. E Salomão pediu, eu quero sabedoria para mim saber lidar com o teu povo. E Deus falou para ele, você pediu bem. Por causa do seu pedido, né? Eu vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza, vou te dar várias coisas. Por causa do teu pedido. Eu vou pedir isso para Deus, sabedoria.
para me saber o que eu tenho que fazer, sabedoria para entender ele, para entender a palavra, para saber o que eu tenho que fazer, porque eu tenho um ministério também na igreja, né? Eu sou líder de mulheres, então como que eu vou cuidar de outras mulheres se eu tô passando por um processo desse? Estudar a palavra dele, me aproximar mais dele. E é isso, gente. Então, para você que não tem um projeto nesse ano, também se frustrou com vários projetos que você tenha feito durante esses anos todos, foque em Deus. Foque em Deus, porque Ele sabe o que você precisa, Ele sabe os seus sonhos, Ele sabe o desejo do seu coração, Ele sabe o que está guardado aí dentro. Então, assim, foca em Deus, foca nele. Ele é o principal, ele é o que. Ele é o Criador dos céus e da terra. É dele que vem todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, é tudo dele. Se ele achar graça em te conceder, ele vai te conceder. Se também não for, entendeu? Ele vai estar ali com você vai estar tão próximo dele que você não vai ter necessidade de ter essas coisas. Então é isso que eu me falei, Deus falou comigo e pediu para me vir trazer isso para vocês, porque eu sei que muita gente tem tantos sonhos, né? Tantos sonhos e às vezes as pessoas se frustram, as pessoas adoecem, ficam em depressão. E não entre, gente, nesse mundo, não caia nisso, sabe? Volte para Deus, volte para Jesus, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Ele que nos sustenta, que nos guia, que nos ajuda, que nos capacita. E Ele pode te dar tudo aquilo que você deseja. Mas que isso não seja o foco. Isso não seja o foco da sua vida nesse ano de 2025. Mas sim que a presença dele se faça cada vez mais presente em você, que a presença dele entre nesse ano com força total. Para que você e eu sejamos cheias do Espírito Santo dele, que é o principal foco da gente estarmos aqui na Terra. É isso, é amar a Deus sobre todas as coisas. E para encerrar, gente, eu vou deixar aqui um versículo para vocês também. Que Deus falou comigo. Está em 1 Coríntios 2:9, que diz assim: é isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, ele tem coisas maravilhosas para nós. Mas, para aqueles que o amam, e o amam em verdade, em espírito, e que querem a presença dele, que querem estar perto dele. Então, que esse ano de 2025 vocês foquem na presença de Deus, foquem em buscar o Espírito Santo, ser cheios do poder do Espírito Santo. E Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Se você crê nessa palavra, já deixa um like, já deixa um comentário e diz se você também foi uma dessas pessoas que viveu isso que eu vivi, que eu passei para vocês aqui. Né? E que Deus abençoe o ano de vocês, de 2025, abençoe o nosso ano, que seja um ano cheio do poder e da graça dele. Né? E a misericórdia dele sobre nossas vidas. Amém? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!